Salve, salve, galera! Eu sou a Poli Abreu, produtora cultural, DJ, educadora social, poeta e, neste momento, entrevistadora do projeto Vai Representa, uma proposta do coletivo Vai Artista. E hoje estamos com duas entrevistadas para trazer suas histórias, suas referências, seus motivos de existir no meio da arte. Sejam bem-vindos e ótima entrevista para todos nós. Salve, salve! Eu sou a Jamile, tenho 22 anos, eu sou bailarina, poeta marginal e eu também sou DJ. Meu nome é Tara Lopes, eu tenho 30 anos, sou multiartista aqui em Caxias do Sul, sou uma pessoa não binária e há mais ou menos 11 anos eu atuo aqui em Caxias como DJ, como performer, cabeleireiro, maquiador, produtor de eventos e acho que é isso. Então, gente, quero saber quais são as referências de vocês na vida e na arte. Se vocês quiserem dar alguns nomes também, a gente vai adorar saber. As minhas referências mais próximas, elas vieram dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com essa questão também da representatividade daquilo visual, do cabelo black power, da cultura preta com os meus irmãos, meus tios também, com grupo de pagode, sempre aquela cultura também de ir pra futebol, né, jogo de futebol com uma turma, sempre fazendo muita bagunça, sempre incentivando bastante. Então, dentro de casa já tinha esse incentivo, assim. Conforme a gente foi se desenvolvendo entre eu e os meus irmãos, dentro da área que a gente ia escolhendo, eles também sempre nos apoiaram bastante, sempre estiveram presentes. Então, as minhas referências mais próximas, assim, mais vívidas, elas vêm de fato de casa. E as referências que a gente busca dentro da arte, não só as nacionais, né, que pra mim é muito mais próximo essa coisa assim, da raiz mesmo, próximo, né, ali, vizinho do seu bairro, pessoas que você admira vendo essas pessoas vivendo e crescendo, não deixam de ser figuras como Erykah Badu, como Queen Latifah, como Missy Elliott, que pra mim sempre trouxeram uma coisa muito diferentona, assim, questão estética, nas ideias também e na sua vivência, né? Então é isso. Então, acho que nesse momento da minha vida, a minha referência são meus amigos, as pessoas que eu tenho, assim, no meu ciclo mais próximo, porque, para além de referência, assim, que eu encontro no trabalho que eles fazem, eles também são a minha inspiração para continuar, assim, porque todos eles são artistas muito talentosos e pessoas extremamente dedicadas e boas no que fazem, então acho que isso é uma referência para mim de vida e também me inspira muito a continuar o que eu faço, assim, no trabalho e a minha arte também. E acho que também, para além dos meus amigos, né, trazendo referências mais de fora, eu busco bastante coisa, assim, no mundo drag, um rolê que me inspira muito. Eu comecei a fazer o drag 13 anos atrás, assistindo o RuPaul, então tem várias drags do RuPaul que me inspiram a continuar. A Pabllo Vittar também, que é um gay nordestino que, enfim, quebrou a internet, assim, e mudou a cena do Brasil em relação à arte drag. A Beyoncé também, que é uma mulher, assim, tipo, meu Deus do céu, que é incrível. A Lady Gaga também, durante muito tempo, me inspirou muito e me ajudou também no meu processo de descoberta, assim, enquanto pessoa LGBT, porque foi bem no período onde eu tava me encontrando e ela também tava naquela fase onde ela tava lutando bastante, assim, por essas causas. E eu acho que seria mais ou menos essas pessoas, assim, que me inspiram no que eu faço, assim, em geral. Como é que vocês veem a questão regional e geográfica do lugar onde a gente vive e como isso interfere e influencia no trabalho de vocês? A influência que isso tem pra mim é como se fosse um gás, porque de onde a gente vem, a gente sempre é invisibilizado pelo fato de as pessoas acharem que aqui a gente não tem uma cultura, que aqui não tem pessoas pretas e etc. Quando eu me vi um estado nacional, assim, que outras pessoas de outros estados estavam me vendo, eu percebi muitas diferenças, tanto de comportamento como, de fato, na nossa arte, né? A reflexão daquilo na nossa arte. Então, eu encarei tudo isso como uma forma de colocar sangue no olho mesmo e botar a cara. A gente tem que aprender a se desenvolver, a gente tem que aprender a falar, saber chegar, saber sair. E quando eu fui para esse momento onde eu estava me relacionando assim, com pessoas de outros estados dentro da arte, eu percebi que isso é muito mais verídico, né? Aqui em Caxias do Sul, eu sinto que tem uma força a mais, tá vindo bastante gente nova. Então, por mais que existem essas coisas que nos brecam, eu acho que a gente tá muito mais abraçado, assim, né, em potencializar uma arte do outro. Então aqui eu vejo de uma forma um pouco mais tranquila. Claro que dentro do estado, a capital ela sempre vai se sobressair, né?
mas também tendo acesso a essas pessoas que são da capital, sabendo trocar ideias, sabendo chegar e sair, como eu falei antes, a gente consegue estar em espaços que a gente nunca imaginou. E é através desses espaços que eles são pequenos, a gente vai conseguindo cada vez mais chegar lá onde a gente de fato quer, onde é o nosso objetivo. Eu acho que a questão regional aqui, como Caxias é uma cidade bem colonial, isso atrapalha um monte, assim, no desenvolvimento e na disponibilidade de recursos que a gente tem para fazer o que a gente se propõe a fazer, né? Tipo, a gente tá sempre dando a cara, assim, para fazer e normalmente a gente dá com a cara na parede, né? Falta incentivo pra gente poder fazer as coisas. Eu sinto que às vezes falta muita adesão do público também aqui pra gente conseguir fomentar uma cena. Eu acho que agora tá, depois, né, das eleições, assim, terem mudado um pouco o cenário, a gente tá conseguindo ter um respiro para poder voltar a fazer arte e cultura aqui em Caxias. Mas acho que ainda tá bem precário, bem difícil, porque as pessoas querem muitas vezes que a gente trabalhe, que a gente faça o rolê, que a gente se disponibilize e trabalhe muitas vezes por amor à nossa arte, que é um rolê que a gente ama, né? Eu já trabalhei muitas vezes por amor. Eu acho que vale a pena quando o projeto soma num contexto geral, assim, mas amor não põe mesa, então, tipo, às vezes é foda de continuar e de tu querer, assim, se manter na cena local, né, no caso. Boto fé. Temos um ponto, galera. E relacionado a isso, eu queria saber quais são as dificuldades que vocês enfrentam nesse campo da diversidade, né, que a gente trabalha, para desenvolver o trabalho criativo de vocês. Dentro da minha criação artística, é um processo bem singular. Então, quando isso é colocado para a rua, existem os atravessamentos de justamente aquelas pessoas que a gente está criticando, aquele sistema que a gente está criticando. São falas, são momentos tirados de contexto, nos colocando em caixinhas, né? E junto com isso, a gente também é limitado de um acesso a outros espaços, a um outro tipo de trabalho, por ser quem a gente é e por vir de onde a gente vem. Então, como a gente está sempre nessa corda bamba também, entre se sustentar e viver o nosso sonho, a gente acaba entrando em lugares e fazendo coisas que a gente nem queria, ultrapassando nossos limites. E também, sem esse apoio e sem essa base financeira, a gente não tem muito como participar de coisas que nos trazem entretenimento, como lazer, né? Enfim, aquilo que traz a nossa humanidade. Cortando a nossa humanidade, cortando esses espaços, esses momentos de lazer, a gente também perde um pouco de experiência, um pouco de vivência. Isso vai implicar na hora de produzir, na hora de criar. Nosso bloqueio criativo, ele vai se tornar um pouco mais longo, um pouco mais cansativo e pesado também, porque a gente se cobra muito. Quando a gente não está produzindo, a gente se cobra muito. E quando a gente está produzindo, a gente quer o máximo que a gente pode tirar da gente, a gente quer fazer uma coisa boa, a gente quer entregar. Então, sem esse apoio, sem essa base, a gente acaba sendo limitado em vários momentos. A gente acaba falando muito sobre o que a gente já viveu, sobre aquilo que já passou, ou sobre aquilo que a gente ainda quer viver, sobre aquele lugar que a gente ainda quer chegar. E assim como vários outros artistas, eu também quero ser diferente, eu também quero apresentar uma outra visão. E para isso a gente precisa de apoio, a gente precisa de base e precisa de pessoas como nós em espaços que têm como trazer para nós de volta essa rentabilidade, né? Como fomentar nós mesmos. Então a gente precisa de nós naqueles espaços para trazer nós mesmos para esses espaços e assim continuar engrandecendo cada vez mais a nossa arte, humanizando nós, pessoas que somos diversas dentro da arte. Então, eu acho que, tipo assim, desafios eu não sinto tanto, porque eu, pelo menos assim, tenho uma percepção que eu não me importo muito com a opinião dos outros quando eu tô criando alguma coisa. Eu gosto, inclusive, de sentir o incômodo. Eu acho que, tipo, principalmente pelas questões de gênero, que eu acho que como uma pessoa não binária e sendo indígena, eu gosto muito de trabalhar a estranheza do meu corpo pras pessoas. Porque as pessoas, quando eu falo, sou uma pessoa não binária, meu nome é Tyra Lopes, as pessoas me olham, daí vem uma coisa mais masculina, às vezes mais feminina, e eu gosto muito de brincar com isso na minha arte. E eu acho que isso gera um incômodo muito grande nas pessoas, porque elas querem sempre colocar a gente dentro de um, tipo assim, tu é não binário, então por que tu não tá com metade de um vestido, metade de terno, sei lá. E eu gosto também de, dentro do que eu faço, eu gosto de brincar também com a religião, porque eu acho que uma das armas da sociedade pra nos limitar e nos oprimir, e então eu gosto muito de usar isso pra incomodar mesmo, assim. O meu objetivo é incomodar com a minha arte, então eu não me preocupo muito com o resto, assim. E para finalizar, por último, mas não menos importante, você tem alguma mensagem, algum conselho para passar para os artistas que estão chegando e compartilham da mesma realidade que vocês?
O conselho que eu deixo pra quem tá vindo e pra quem já tá dentro da cena, como artista, enfim, é sempre registrar o máximo de coisa possível, sendo foto, sendo vídeo, pedindo certificado, fez um curso ali, um workshop ali, pede certificado, porque isso vai somar muito depois. A gente precisa ter portfólio, a gente precisa ter press kit, e para tudo isso a gente tem que comprovar que de fato a gente esteve naqueles espaços. Se por acaso, com organização, você não consegue um certificado, tenta conseguir um flyer que tenha o teu nome lá. Porque é isso que vai valer no final das contas. A gente está sempre tendo que provar que a gente fez, que a gente é. Então, esse é o meu conselho, essa é uma forma que a gente tem de estar certificando aí que a gente é artista de fato e vai ajudar muito no futuro próximo ou distante. Enfim, é isso. Se joguem, façam, corre. Eu boto fé que muitas vezes a gente tem essa gana de cobrar pelo que é justo, né? E eu acho que é justo a gente estar sempre ali em busca de receber pelo nosso trabalho, mas que nem eu falei antes, acho que tem momentos que a gente precisa fazer por amor. Eu acho que antes de a gente precisa entrar no ambiente, conquistar ele, para depois trazer mais gente, para depois conseguir se posicionar e cobrar alguma coisa. Porque acho que às vezes, se a gente vai ali com muita faca na bota, assim, digamos, na hora de que tu tá começando, às vezes as portas se fecham, às vezes as coisas não acontecem. Então acho que às vezes a gente ir devagarzinho e nunca deixar de fazer o que a gente quer e de fazer o que a gente ama, assim, na essência. Eu acho que esse seria o meu conselho, assim, vai devagarzinho, vai conquistando o espaço e nunca esquecer de que quando conquistar o espaço, tu tem que trazer os outros. Porque não faz sentido tu tá num lugar e só tu tá lá, porque a arte não é isso, a arte é acolhimento, a arte é pra todo mundo e a arte é pra inserir as pessoas que não estão inseridas dentro do espaço. Então acho que meu conselho é esse. Chega lá e não esquece dos outros. Então nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Queria agradecer as nossas convidadas. Obrigada, gente, pelo tempo, pela disposição, né, por essas palavras tão sinceras. E acompanhem a gente nas redes sociais. Esse projeto ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo. Tivemos a oportunidade de estar aqui trazendo para vocês esse material incrível, com artistas incríveis. E vai ter mais. Esse é um de 7 episódios que a gente vai trazer. Nos sigam nas redes, Vai Artista, que a gente vai estar trazendo para vocês diversas realidades, diversos pontos de vista pra gente estar trocando. Chega com a gente. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a quem veio aí abrindo os caminhos pela frente para hoje a gente estar aqui, para hoje a gente estar podendo fazer parte de um movimento tão bonito quanto o Vai representa, quanto o Vai Artista. Obrigada, meninas. Obrigada, geral. Beijão. Valeu, é nóis.